Bom dia, pessoal. E a paz do Senhor. Olha, pessoal, eu vim dizer uma coisa para vocês aqui que eu sei que muitos, 99,9% da igreja não sabe disso. Eu não estou dizendo dos obreiros, não. Até tem obreiro que não sabe disso, tá? Estou enganado até hoje. Ele aprendeu errado e ensina errado para os outros. Jesus disse que se quem aprender errado e ensinar errado vai pagar por isso, tá? Não pense que vai ficar por isso mesmo, não. Que ele diz para ninguém defraudar ninguém, tá escrito isso. Ninguém defraude o seu irmão, não minta para o seu irmão. Então eu vou lhe dizer uma coisa aqui que você vai se assombrar. Os pastores, a maior parte, que já tem uns que já se arrependeram. Eles estão mentindo para você. Dentro da igreja mentindo para você, tá? A questão do dízimo. Você pode muito bem dizer assim, não, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. O dízimo está na Bíblia, mas não na nossa Bíblia. A Bíblia da igreja não. O dízimo está na Bíblia dos judeus, tá? Dos judeus, não é nossa não. A nossa Bíblia é o Novo Testamento e não o Antigo Testamento, tá? Então tem uns aí que eles pegam as coisas do Velho Testamento e começam a falar para você. E tem mais, ele nunca, se ele perguntar, seu pastor já pregou sobre dízimo? Você vai dizer já, ele sempre prega sobre dízimo. Ele ensina sobre o dízimo, mentira. Você está enganado, ele não ensina sobre o dízimo, ele ensina como você pagar o dízimo. O dízimo mesmo, ele nunca deu um ensino sobre o dízimo, tá? Primeiro, ele ensina 3 versículos para você, cita, Abraão pagou o dízimo, Malaquias está cobrando o dízimo e Jesus está mandando pagar o dízimo. Esses três versículos estão certo? Está certíssimo, só que o Abraão não pagou o dízimo, ele deu, tá? Então o dízimo do Abraão não é o mesmo dízimo da lei. O dízimo de Abraão não é o mesmo dízimo da lei. É diferente. Abraão deu uma oferta de 10%. Tá? Uma oferta de 10%. Ele ofertou o que ele ganhou. Ele disse que o Abraão deu de tudo, que ele tinha. Mentira. Não é verdade. Pagou dízimo de tudo. Não, ele deu do que ele ganhou na guerra. Abraão tinha dinheiro, tinha coisa, tinha posse. Ele deu do que ganhou na guerra contra aquele povo que ele foi guerrear. Os despojos, tá? Lê direitinho primeiro, tá? Para você saber. Você não lê o livro de Hebreus. E lá no livro de Gênesis, tá? Então ele aconselha você a olhar direito. O que Abraão fez foi dar. E o dízimo é pago, tá? Tem nada a ver dar com pagar. São palavras distintamente. Então ele mistura o dar do Abraão com o pagar da lei. Tá? E aí eles botam na sua cabeça e você diz assim, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Eles têm sim. Vamos lá. Aí ele pega, sabe aonde? Mateus 23, que diz, tem que fazer todas essas coisas sem omitir as outras. Jesus está mandando pagar o dízimo sim. Mas uma coisa que muita gente não sabe o que é? Muita gente não sabe. Porque não quer, porque não estuda a Bíblia, não vê o livro de Gálatas. É que Jesus está falando para aquilo ali, para os fariseus, professores da lei. Tá? Ele está falando isso aí para os professores da lei e para os fariseus, e não para a igreja. Ah, mas Jesus está no Novo Testamento. Não, senhor. Você está enganado. Jesus não está no Novo Testamento. Jesus está fazendo a mesma coisa que o Malaquias está fazendo. Ele está no Velho Testamento. Se você não sabia, está sabendo agora. Por isso que eu estou lhe dizendo que estou lhe enganando. Estão pegando o gafanhoto lá de Malaquias, estão dizendo que é demônio que está indo para dentro da sua casa, para acabar com a sua casa, adoecer seus filhos, quebrar seu carro, fazer tudo isso, a geladeira queimar, a televisão. Mentira! Aquele devorador, migrador e cortador ali, tudo é gafanhoto. Porque o dízimo não é... O dízimo bíblico não é dinheiro, o dízimo bíblico é alimentos do campo. Por isso que ele diz assim, repreender o devorador para que não consuma
o fruto do seu campo, a vide do campo. Pode olhar que coisa da terra, do campo, não é dinheiro. E era de ano a ano, você está sendo enganado. Pegue sua Bíblia, vai estudar ou procurar uma pessoa que conhece o assunto para você ver como o seu pastor está lhe roubando. É roubando mesmo. E tem mais um perigo para esses pastores que cobram dízimo, tá? Quem estiver vendo esse vídeo, se tiver algum parente que seja obreiro aí, que esteja na frente da obra cobrando dízimo, cuidado, fala para ele, ó, te livra disso, pede perdão a Deus e para, porque do jeito que Deus diz que, por Malaquias, falar para o povo que estava debaixo de maldição e era ladrão, porque não estavam pagando, a mesma coisa está acontecendo com os pastores que estão cobrando uma coisa que não é para nós, que é essa Bíblia dos judeus, não é nem nossa. Ali é a lei dos judeus, é do judaísmo, não é no cristianismo. Tá entendendo? Do jeito que eles estão cobrando, eles estão defraudando os irmãos, estão roubando os irmãos, porque Deus não mandou dar dízimo. Você vai de Malaquias, você vai de Mateus até Apocalipse, não fala em dízimo. Jesus não manda dar dízimo, ele estava falando ali para os judeus. Mas por que Jesus está falando? Porque Jesus está no Velho Testamento. A maior parte do povo não sabe, Jesus está no Velho Testamento. Desculpa que eu olhei para ali que tinha um pessoal. Eu estou na rua aqui. Tá entendendo? Estou no carro. Jesus está no Velho Testamento. Se você não sabia, você deve ter ficado espantado, né? Jesus está no Velho Testamento. Leia Gálatas 4:4. Jesus nasceu sob a lei, embaixo da lei, sob o comando da lei. Agora você está entendendo por que ele disse que não veio destruir a lei? Veio cumprir? Sim, ele não veio destruir não, cumpriu. Ele cumpriu até sua morte, passou 3 anos cumprindo. Depois, ele disse, está consumado, ele morreu, se consumou tudo isso. Jesus pagava dízimo, os discípulos pagavam dízimo, porque estava na lei. Ele diz, não, mas e aí do Velho Testamento? Não, nós não vivemos no Velho Testamento, nós vivemos no Novo Testamento. Se você for no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim, ó, porque um testador, para que haja um testador, é necessário que o testador morra. E o testamento só vai ter valor depois da morte dele. Então, o Novo Testamento começou depois da morte de Jesus e não no nascimento. Depois que Jesus morreu, é que começou o Novo Testamento. É por isso que você sente os Atos dos Apóstolos, ali as cartas, ninguém fala em dízimo. Porque o dízimo era para ajudar os levitas da tribo de Israel. Nós não tem nada a ver, nós não somos israelitas, nós somos igreja. A igreja usa o Novo Testamento. Jesus pronunciou os 4 testamentos, os 4 evangelhos, todos na lei de Moisés. Ele estava na lei de Moisés. O povo não sabe, quando vê isso aí que eu estou falando, ele se assombra. Porque não estuda a palavra de Deus e o pastor não fala. Se tu está esperando o pastor te falar isso, está dizendo, não, mas tu não é pastor da minha igreja, eu vou acreditar em ti. Pois eu vou te dizer uma coisa aqui. Se tu estiver esperando que o teu pastor vai te falar isso, e não é só o teu pastor não, todos os pastores que vivem de dízimos, eles nunca vão te falar. Eles nunca vão te falar, porque vão te enganar até ir para o inferno. Porque todo pastor que está fazendo isso, irmão, ele não vai ter salvação. Que ele está te defraudando, ele está te estelionato, isso aí, ó. Não é brincadeira. Todo mundo, eu pensava também, eu fui enganado há muito tempo, até que eu fui estudar a Bíblia junto com outras pessoas. Muitos pastores aí que não estão cobrando, muitas igrejas não estão cobrando mais, porque está sabendo que é roubo. Fazendo de propósito. Então quem faz de propósito, irmão, por causa do dinheiro para ver vida boa, então você está vendo. Você já pode ter. Você pode ter até desconfiado. Mas como é que Deus disse que vai abrir a janela do céu e só o pastor fica rico? Só a família dele tem as coisas, carro bom, casa boa, chácara, fazenda, apartamento alugado, casa alugada. É porque é mentira. Não é para a igreja. Tem dízimo? Tem, mas não é para nós. Tá na Bíblia? Tá, mas não é para nós. Não é para o nosso tempo. O dízimo lá foi para o povo de Israel, para as tribos de Israel, não para nós. Nós somos igreja. Jesus disse que 2 povos fez um só. 2 povos fez uma igreja. Os gentios e os judeus. Para fazer a igreja. Eles precisam aceitar Jesus para ser igreja.
Entendeu? Então a lei dos judeus é dos judeus, não nossa. E tem mais, o judeu não tem nada a ver com o cristianismo. Ele tem raiva de Jesus, tem raiva dos crentes que são idólatras. Então não vá nessa não, estão lhe enganando, tá? Jesus diz para dar oferta, sim, tá lá o apóstolo Paulo dizendo, conforme propõe no seu coração, ou em outras palavras, conforme o tanto que você quiser, ou pouco ou muito, entendeu? Mas aqui ninguém está dizendo que não é para ajudar a igreja. Você pode dar até seu salário todo, mas não como dízimo, tá? É esse que é o problema. Eles falam que tem dízimo, não existe. O dízimo tem dízimo para os judeus, era para eles ter deixado isso de mão também, quando Jesus chegou. Era 11 tribos sustentando uma tribo de Levi. Mas era o povo de Israel, não nós. A igreja não tem tribo. A igreja é um povo só. Você vai olhar no capítulo, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, dê conforme propõe no seu coração. Ou, em outras palavras, do jeito que você quiser, o tanto que você quiser. Não é dízimo 10%. 10%, irmão, quer dizer, dízimo quer dizer somente a palavra 10%. Então, quando ele está falando ali para você dar a oferta conforme propõe no seu coração, ele está falando da oferta de Abraão. Abraão propôs dar 10%, pronto, ele deu 10%. Ninguém cobrou ele, Melquisedeque não cobrou ele. Ele não estava debaixo de lei. Eles estão certos, como disse que não, foi antes da lei, sim. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo a graça e a lei, disse, ó, dê conforme propõe no seu coração. E foi assim que Abraão fez. Ninguém disse para Abraão dar 10, foi ele que escolheu dar 10. Depois Deus colocou 10 lá. O que tem a ver isso? E Abraão deu, e a lei diz pague. São coisas diferentes, tá? Pense bem quando estiverem dando esse ensino. São coisas diferentes. Pagar e dar é diferente. O Abraão escolheu dar 10%. Se ele quisesse ter dado 30%, ele tinha dado. 15%, ele tinha dado. 5%, ele tinha dado. Então, dízimo quer dizer somente porcentagem. A palavra porcentagem, tá? Porcento. Quer dizer dízimo. Não é a quantidade não, tá? Entenda isso. Dízimo quer dizer porcentagem, não quantidade. Por isso que a oferta do Novo Testamento é a mesma de Abraão, que é conforme você propõe no seu coração. Você propõe dar uma porcentagem, é você que vai escolher, não é a igreja. Não é lei, a igreja não tem lei. Jesus disse assim, ó, aqui não tem lei, meu amigo. Nós não estamos debaixo da lei. Aqui é obediência. Tá? Pelo Espírito. Se você tem o Espírito de Deus e entendeu o Evangelho, você sabe que a igreja precisa de dinheiro. Todo aqui na terra precisa de dinheiro. Então você vai o quê? Dar oferta. Tanto se quiser. Pode dar 1.000, pode dar 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. Todo o seu salário, vender sua casa e dar. Tá? Aquilo ali no Testamento, o pessoal vendia até a casa e dava. Mas não era lei, era do coração. Entendeu? Então não vá na conversa de pastor dizer, não, mas isso aqui, o Abraão pagou dinheiro, ele não pagou não, ele deu, porque ele quis, 10%. Aí vai lá em Malaquias, está aqui, Deus dizendo que você está debaixo de maldição, você está aqui, está ladrão, mentira, ladrão é ele que está cobrando dízimo de você. Malaquias é dos judeus, não é da igreja. Ah, mas está aqui no Novo Testamento, mentira. Jesus está no Velho Testamento, ali, o livro que estão no Novo Testamento, colocado no Novo, o livro ali, os Evangelhos. Mas aí os Evangelhos eram para estar onde? Lá junto com Malaquias, separado. Que a igreja começou onde? A igreja começou com o Atos dos Apóstolos ali, ó. A igreja começou dali para frente, tá? Não deixe ninguém enganar você não, eu também fui enganado quase 30 anos. Mas agora ninguém me engana mais não, eu dou oferta, eu dou tudo, mas dízimo não. Sou obrigado. Eu não sou judeu. E nem o judeu não é obrigado mais. Depois Jesus chegou, não era para estar mais dízimo. Não tem mais tribo de Levi. Ele não tem mais tribo. Imagine nós. Nós não tinha nem igreja quando Jesus falou aquilo. Quando Deus botou aquilo ali para os judeus pagar. E ele nunca disse que era para a igreja pagar. Falou para os judeus. Tá? Então ali o imposto. Foi o imposto que Deus botou. Pôs lá para os judeus pagar para poder sustentar outra tribo, tá? Imposto de alimentos, não era nem de alimentos, tá? Então toda tribo, todo mundo que quer receber dízimo, os pastores deviam receber, era alimento, se é dízimo, o dízimo dos judeus, tá?
Então tá tudo de cabeça para baixo, tudo errado, tudo errado. Então, eu não pago. Pago de jeito nenhum, porque eu não estou devendo ninguém. Ah, devolver, ninguém me deixou nada na minha mão para me devolver. Deus está dizendo dá. Ele quer saber do seu querer dar, do seu amor dá. Então você tira do seu bolso e dá, o tanto que você quiser, tá bom? Então obrigado aí por assistir esse vídeo. Compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo. Mas lembre-se, Jesus estava no Velho Testamento. Leia o livro capítulo 4 de Gálatas, você vai ver. Jesus nasceu sob a lei. Sob, não é sobre não, sob. S-O-B, tá? Sob quer dizer embaixo da lei, tá? Para obedecer a lei. Ele obedeceu até a morte. Foi fiel até a morte. A lei. Depois ele disse, João capítulo 19, versículo 30, você vai ver lá, está consumado. Consumado o quê? A salvação do povo, a lei ali acaba. Você vai para Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. A lei durou até Jesus. A lei durou até Jesus. Tá? Pronto, acabou. Você vai para Hebreus 9, versículo 16 e 17. Ele diz que ali o testamento só vale depois do testador morto. Aí ele tem valor, tem força, tá? Não vá em conversa de quem diz, tá aqui Jesus falando, falar. Ele está falando, lê o versículo 1 do capítulo 23 de Mateus, você vai dizer, escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Ou, em outras palavras, ele diz, o serviço que Moisés fazia, eles estão fazendo agora, estão no lugar dele. Está falando de igreja? Não, não está falando de igreja coisa nenhuma. Jesus pregou naquele tempo, tudo ele pregou ali para quem? Para o povo de Israel, que ele era rabino. Ah, mas ele não pregou no Novo Testamento? Sim, ele deu introdução lá, mas quem pregou, quem ensinou no Novo Testamento não foi Jesus, foi o discípulo. Por isso que ele disse que deu ensinamentos para eles. Precisa ele dar ensinamento, mandamentos, para eles ensinar o povo. Vão e ensine, pregue para toda a humanidade, em todo o mundo. Se ele tivesse mandado eles sem saber de nada, ele não ia ensinar nada. Então ele ensinou primeiro, para depois mandar. Tá? Não deixe ninguém lhe enganar, tá? Então compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Se você gostou disso aí, se você não gostou, também se inscreva, tá? Se você não gostou é porque você quer ser enganado. Então vá na Bíblia para você ver se eu estou enganado. E vá procurar sobre o budismo. Levítico, capítulo 17. Vá procurar sobre o dízimo. A lei do dízimo, para você ver como não é nada disso que é pregado nas igrejas, tá? As igrejas pegam dinheiro seu e faz você de besta, tá? Não é nem você que tem dinheiro, a pessoa que só tem um salário mínimo, tem que pagar uma porcentagem de 10%, R$ 140, como nós temos o salário de hoje. Isso é tirar, é roubar a pessoa, cara. Roubar. Não é porque ele tem pouco não, mas nem o que tem muito. Não pode roubar. Tem que falar a verdade. A gente pensa, confia nos pastores que estão na frente, eles estão roubando a gente. A gente confia neles, eles estão roubando a gente. Esse que é o problema. Descubra isso através da palavra de Deus. Jesus disse, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não tem nada de bênção ali para a igreja. Em Malaquias, não tem nada de bênção ali. É por isso que a janela só abre na cabeça do pastor e da família dele. Olha um monte de gente desempregada dentro da igreja. Aí chama para quem está desempregado, venha para cá para orar. Aí o pessoal vai orar, se mostra a cara, ele diz assim, pronto, orou, acabou. Já resolveu o problema? Não, não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que se você vê seu irmão necessitado, você não manda ele embora, não. Você tem que esperar. Ajudar ele, tá bom? Então compartilhe o vídeo. Amém?